Amados irmãos, alô? Meus amados irmãos, depois de um saboroso, nutritivo e suculento almoço, retornamos para mais uma etapa de estudos da Palavra de Deus. Antes, porém, da leitura de João capítulo 4, os versículos 23 e 24, lembrei-me de um louvor que toca sempre o meu coração. O louvor diz: tua face ver, tua beleza, tua graça ter, ver tua grandeza. Quero adorar, Senhor, e derramar, Senhor, meu coração na adoração, Senhor Jesus. Tua face ver, tua beleza, tua graça ter, ver tua grandeza. Quero adorar, Senhor, e derramar, Senhor, meu coração na adoração, Senhor Jesus. Tua face ver, tua beleza, tua graça ter, ver tua grandeza. Quero adorar, Senhor, e derramar, Senhor, meu coração na adoração, Senhor Jesus. É fácil? Cantemos. Tua face ver, tua beleza, tua graça ter, ver tua grandeza. Quero adorar, Senhor, e derramar, Senhor, meu coração na adoração, Senhor Jesus. Aleluia. Leamos a palavra do Senhor em João, no capítulo 4, vamos aos versículos 23 e também o versículo 24. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Na aula passada, podemos pensar com os irmãos, podemos destacar as formas de comunicação com Deus. E falamos de que a adoração é a forma mais linda, mais sublime, mais profunda de comunicação com Deus, superando a petição, a intercessão e até a ação de graças. O Salmo 95, versículo 6, que nos convida à adoração, bem como os salmos existentes neste precioso livro, esses cânticos do saltério hebraico, que diz: ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Repito, é sem dúvida a adoração a mais sublime forma de comunicação, de se falar com Deus. Porque quando estamos adorando ao Senhor, nós estamos num degrau elevadíssimo de
comunhão com o Senhor. É um patamar de comunhão preciosíssimo, porque é a forma mais sublime de comunicação. Porque quando nós adoramos ao Senhor no pleno sentido da palavra, nós não falamos em carro, não falamos em chave da casa própria, nós não falamos em documentação da terra, nós não falamos em arroz, não falamos em feijão, não falamos, eu não tenho sapato, eu não tenho bicicleta, as coisas daqui, não é? A adoração é um ambiente etéreo, um ambiente celestial, aonde nós podemos respirar, sem dúvida alguma, o oxigênio do céu e, ao mesmo tempo, ser banhado pela luz que emana do rosto do Senhor. Quando Davi disse no Salmo 27, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Vê-se aí o anelo, o desejo, a sede, a fome, o ideal maior que Davi tinha de adorar ao Senhor na beleza de sua santidade. Nós sabemos que o nosso Deus é a fonte de todo o bem. Bem disse, bem escreveu o apóstolo São Paulo na carta aos Efésios, logo no início, no versículo 3, quando ele identifica para nós o Senhor como a fonte, o manancial de todas as bênçãos. E ele começa cantando: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Paulo também escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, falando das grandes promessas de Deus, porque todas quantas promessas que há em Deus, tem nele, em Jesus, o sim e por ele o amém, para a glória de Deus através de nós. Então nós temos bênçãos, bênçãos, bênçãos. São copiosas bênçãos. São bênçãos que se derramam. Deus é a fonte de toda a graça e de todas as bênçãos. E quando nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos manifestando o nosso louvor, a nossa apreciação, sabendo de que a adoração, no pleno sentido da palavra, significa amar de forma extremada, isto é, amar não de forma superficial, mas amar profundamente. Não é um amor teórico, apenas periférico, não. É um amor do coração, das entranhas da alma. Isso significa adorar. E considerando que Ele é a fonte de todo o bem, normalmente quando nós nos achegamos a Ele, já chegamos para pedir. Não é como alguém que vai a um supermercado com a sua lista de compras e ali apresenta a sua lista. Eu estou lembrando também de um camarada que tinha uma lista, e a lista estava não somente no seu bolso, como ele carregava todos os dias, mas também ao lado da sua cabeceira. Quando ele ia se deitar, era tão preguiçoso para orar, que ele já deixava todos os pedidos ali na lista e se atirava na cama, assim, chegava e já pulava e: Senhor, está aí do lado, dá uma olhada, porque está todos aí os pedidos, não é? Então nós somos tidos e dados a pedir. Lembrai-vos do que Salomão escreveu, que a sanguessuga, se fala muito hoje no Brasil sobre a sanguessuga, não é? Mas Salomão escreveu dizendo que a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Eu lembro de meu filho Misael ainda, hoje com 21 anos, mas eu me lembro que quando voltava de uma viagem, isso não aconteceu só comigo, cada um que é pai aqui sabe disso, que quando volta de uma viagem, a criança sempre espera um presente, não é? Sempre espera uma lembrancinha, um carrinho, se a menina uma bonequinha, sempre espera um presente. E eu me lembro quando voltava de uma viagem, o meu filho, um dia isso me chamou a atenção, eu anotei, guardei isto, e ele de olho na minha mala. Desde o momento que eu cheguei no portão, ele de olho na mala. Ele tinha por volta ali dos seus 5, 6 anos, de olho na minha mala. E não tirava o olho da minha mala.
Eu fico pensando, meus irmãos, e eu um dia disse para ele, mas Misael, o papai aqui, dá um abraço, me dá um abraço primeiro. A mala é tua, rapaz, o pai é teu, a mala é tua, o presente é teu, mas me dá um abraço primeiro. E ele, atento na mala, não tirava o olho da mala, não queria saber do abraço, não. Eu quero a mala. Interessante. Eu fico pensando que muitas vezes nós chegamos na igreja, chegamos no templo, só de olho na mala de Jesus. Porque Ele é a fonte de todo bem, de toda graça, de toda a bênção. Meus irmãos, a mala de Jesus está recheada, está cheia. Maravilha. Mas o Senhor está dizendo, olhei do lado da mala, me dá um abraço primeiro. Isso é adoração. Porque nós não adoramos o Senhor pelo que Ele tem, ou o que Ele pode fazer por nós. Nós o adoramos pelo que Ele é. Nosso Deus, único, verdadeiro, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Pai de eterna glória, Criador dos céus e da terra, sustentador, Deus Todo-Poderoso. Nós podemos dizer amém, meus amados irmãos? Podemos dizer amém, sim, em alto e bom som. Então a adoração é a forma mais sublime de se falar com Deus, de se comunicar com Deus. O pastor Eliezer de Lira e Silva, querido amigo, que ministrou a palavra do Senhor na escola bíblica passada aqui, eu acompanhei mesmo não estando aqui, porque recebi também o precioso material, a apostila que o pastor Silvino nos enviou. E o pastor Eliezer, aquele exímio professor da palavra, um querido amigo, e fomos consagrados a pastor no mesmo dia, somos da mesma fornada, Convenção do Paraná, no mesmo dia fomos abençoados com a bênção, com a ordenação a pastor no dia 15 de fevereiro de 1990. Não vou dizer que nem disse o pastor Gilberto Gil, não é? Que se referindo a um tempo antigo, num estudo bíblico, ele diz assim, 1900 e Araci de Almeida. Isso é coisa do pastor Gilberto Gil. Ele sempre menciona isso. Mas foi recentemente, então, 1990. E ele contou-me da Alina, sua filha, que a Loide conhece bem, o Rui conhece bem, os irmãos conhecem, a filha mais velha do pastor Eliezer de Lira e Silva. E ela, naquela altura, pequena, muito nova, e ele estava trabalhando num aposento da casa para trocar a forração, porque estava dando um problema muito sério, inclusive para a menina, problema do ácaro, enfim, alergia, e ele estava atribulado para tirar aquele carpê, não estava conseguindo em virtude da cola, e ele lutando, querendo que a menina saísse do quarto. Ele dizia, saia, e ela voltava, saia daqui, por favor, saia, vai fazer mal para você. Mas ela queria ficar perto do pai. E ela disse assim, ele disse para ela, mas o que você quer? Toda hora você vai e volta, eu mando você sair. E ela olhou e disse, eu quero você, papai, eu quero você. Então, meus amados irmãos, adorar ao Senhor, nós o adoramos, não é pelo que Ele tem na sua mala, se assim posso dizer, as suas bênçãos, sabemos que Ele tem para derramar nas nossas vidas, mas adorar é adorar primeiro pelo que Ele é, o que Ele significa para nós, nosso Deus maravilhoso. Vamos para o próximo ponto. A qualidade da adoração depende do conhecimento que temos dele. A qualidade da nossa adoração vai depender do grau de conhecimento que temos do Senhor. Isto é, quanto mais cresce este conhecimento, melhor a qualidade de adoração. A adoração envolve, meus amados irmãos, progressividade. Lembrai-vos do que está escrito em Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos ao Senhor,
e prossigamos em conhecê-lo. Naquela carta que Paulo escreveu aos Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 3, lá pelo versículo 8 a seguir, Paulo fala do seu desejo de conhecer mais ao Senhor. Ele diz, para conhecê-lo. Conhecê-lo. Envolve crescimento, envolve progresso. Estou lembrado daquela menina que ficava todos os dias brincando na praia. E um pescador chegou, encostou seu barco depois de um dia de trabalho, de pesca. E ela olhou para o pescador, brincando ali, fazendo seus castelos de areia. Ela disse para o pescador, eu conheço o mar melhor do que o senhor. Ele sorriu, disse, menina, você conhece o mar, menina? Eu conheço o mar, eu estou todos os dias brincando aqui na praia. Mas eu, disse o pescador, conheço bem melhor que você, posso te garantir. Eu não conheço só na praia, eu conheço o mar na sua voragem, eu conheço o mar lá no seu alto. Meus irmãos, o conhecimento que temos do Senhor vai propiciar uma melhor adoração. Por vezes ouvimos mensagens tão lindas e ensinos tão preciosos. Do capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel, que temos ali uma mensagem escatológica, profética para Israel. As águas brotando do altar no templo do Senhor, águas que vão formar depois um caudaloso rio, que vai, por onde passar, árvores frutíferas, vão nascer flores, ramagem, e também vai sarar as águas do Mar Morto no tempo estabelecido por Deus. E aquela mensagem que temos muitas vezes ouvido, e estudos preciosos que temos recebido, águas pelos artelhos, depois pelos joelhos, depois pelos lombos, depois ele não sente mais o solo e precisa nadar, águas profundas. Assim também é a senda da oração, é o caminho da adoração. Mas a adoração não envolve apenas progressividade, a adoração envolve proximidade, bem juntinho dos pés do Senhor, bem junto ao seu trono. Mas a adoração também envolve profundidade de vida cristã, profundidade de vida espiritual. Em Mateus 7, quando Jesus, no Sermão do Monte, fala do homem prudente que ouve a sua palavra e a pratica, o Senhor compara este homem com aquele homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Lucas, acredito eu, por ser médico, gostava de detalhar com minúcias como foi e se processou essa construção desta casa. Em Lucas 6:48, Lucas diz o que Mateus não diz. Diz que abriu a rocha e cavou fundo. Está em Lucas 6:48. E ali firmou, colocou ali o alicerce, enraizou mesmo. E Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 2, que disse que devemos estar arraigados nele e sobreedificados nele. Ele usa uma palavra voltada para a agricultura e a outra voltada para construção civil. Interessante. Enraizados nele e sobreedificados nele. Enraizado, arraigado, vida profunda com o Senhor. Mas a adoração não envolve só progressividade, proximidade, profundidade, mas também envolve intimidade. Quando eu lembro disso, não posso me esquecer de João, o apóstolo amado do Senhor. No capítulo 13 de João, versículo 23, diz que ele reclinava-se ao peito de Jesus. Pedro fez sinal, pediu a ele, pergunte aí quem vai traí-lo. João estava mais perto, não só no sentido posicional, não é? Sentido físico da palavra, mas próximo do coração de Jesus. A Bíblia, quando fala no Evangelho, escrito por ele, chama-o de o discípulo a quem Jesus amava. Interessante que o Senhor
tem as multidões ao redor de si, mas tem um grupo que se destaca na multidão, que são 70. Mas dos 70 tem 12 que se aproximam mais. Mas dos 12 tem 3 que chegam um pouquinho mais. Pedro, Tiago e João, Monte da Transfiguração. Nós vemos ali os 3 experimentando aquela revelação maravilhosíssima que fez o apóstolo Pedro dar um brado: bom é estarmos aqui, por 3 razões pelo menos. Primeira razão, bom é estarmos aqui porque Jesus está aqui. Ele disse isso. Bom estarmos aqui, é claro. Se Jesus não estivesse, não diria isso. Bom estarmos aqui, em segundo lugar, porque a glória de Deus está aqui. Há uma nuvem luminosa, trouxe resplendor no topo daquela montanha, ele se alegrou por isso. E uma terceira razão que levou Pedro a dizer bom estarmos aqui, é porque ele certamente testemunhou: os meus irmãos estão aqui. Meus irmãos. Irmãos do Antigo Testamento, estou vendo Elias, Moisés, e os meus irmãos, os meus contemporâneos, aqui está o Tiago e o João. Então é bom estarmos aqui, bom estarmos aqui. Então a Bíblia fala que na casa de Jairo, só permitiu que entrassem com ele o pai, a mãe da menina e Pedro, Tiago e João. Jesus não permitiu que os 9 entrassem, como que dizendo: eu quero gente crente aqui dentro, não é? Eu quero gente que ora, gente que entende a bênção, a ministração que eu vou fazer, o milagre que eu vou operar. Tribuloso para fora, né? Como dizendo: não, vocês não entram. Então entram comigo Pedro, Tiago e João. Agora desses 3 se destaca um mais chegado: João. João 13, 23, temos a prova aí. Reclinava-se ao peito de Jesus. Todo mundo desaparece. Lá no Calvário só aparece ele. Só aparece João. Jesus olha de lá, certamente pensa assim: esse é amigo mesmo. Esse é amigo. E um amigo desta qualidade a gente não pode perder. Vai cuidar da mamãe. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E assim por diante. No mar de Tiberíades, no capítulo 21 de João, Pedro disse: eu vou pescar. Natanael vai com ele, Tomé, João também, e outros discípulos também acompanham. E passam a noite toda, uma noite terrível, uma noite de frustração, noite de luta. E não apanham nada, porque quando a Bíblia diz em João 21, verso 3, naquela noite nada apanharam. Eu me lembro uma vez, me parece que foi aqui em Uster, não é, pastor Gilberto? Quando eu li esse texto, disse: irmãos, veja que luta. Naquela noite nada apanharam. E o pastor Gilberto, com essa jovialidade, com esse bom humor, gritou atrás: e apanharam a noite toda. Essa mente prodigiosa, né? Naquela noite nada apanharam e apanharam a noite toda de fato. E no versículo 4 diz assim: mas pela manhã Jesus se apresentou na praia. Jesus se apresentou na praia. Note só que se esse capítulo termina, o Evangelho terminasse ali, esse é o último capítulo de João, terminasse no versículo 3, que tragédia. Isso não é maneira de terminar o Evangelho. O Evangelho do Senhor não termina assim. E versículo 3, naquela noite nada apanharam, termina a história. Não, não termina assim. No versículo seguinte, o 4 diz: mas pela manhã, sempre tem uma manhã, não é? O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. De manhã vem o folguedo, vem a festa, vem o júbilo, vem a vitória, vem o gozo, vem a vitória, vem a bênção do Senhor. E quando o Senhor diz assim: lança a rede à banda direita do barco e achareis, e eles encontraram ali um grande cardume, 153 grandes. Quando a Bíblia se fala que é grande grande mesmo. Peixes grandes. A rede não se rompia, só que não saía do lugar. Irmãos, eu tenho procurado até hoje, eu não tenho conseguido. Não tem quem esteja habilitado para puxar esta rede. Quando a benção é grande mesmo, a benção é grande. Diz um irmão lá em Curitiba: a benção é grande, irmão Valmir, meu querido amigo. De fato, não tem ninguém habilitado para puxar a rede, para movê-la do lugar, porque são muitas bênçãos mesmo. Nenhum dos discípulos reconhece que aquele era o Cristo redivivo. Mas João
Diz a Bíblia, João capítulo 21, versículo 7. Ora, o discípulo a quem Jesus amava disse: é o Senhor. O que fez ele conhecer? Sua proximidade, sua amizade, sua intimidade com o Senhor. O fez identificar o seu Senhor. Então, meus amados irmãos, o Apocalipse tinha que ser dado a revelação a ele. Era o mais chegado, o mais próximo. Tomé não dava certo, só acreditava vendo. O Apocalipse para Bartolomeu, para Filipe. Não, tinha que ser para João, o mais próximo do Senhor, que ouve a voz do Senhor dizendo: sobe cá, servo meu, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Tinha que ser para ele. Então, meus amados irmãos, a adoração envolve intimidade. E com a intimidade vem a revelação. Pastor Carlos Marchioro, amigo de todos os pastores e irmãos no estado do Paraná, muito amigo do pastor Antônio de Castro, que aqui está. Pastor Carlos Marchioro contou-me que quando foi chamado para trabalhar na obra do Senhor, recusou. A princípio recusou, respondendo ao saudoso pastor Joaquim Gomes, que não tinha condição por ser analfabeto. Ele disse: pastor, como é que um roceiro analfabeto pode ser obreiro? E aí o pastor Joaquim Gomes disse: mas você pode orar. Ore, porque Deus é que capacita. É Deus que dá condições. É Deus que prepara. É Deus que envia e é Deus que sustenta. Então ele começou a orar toda a madrugada. Senhor, o Carlos eu sou analfabeto, mas tu és a sabedoria. Me ensina. Eu não sei nem ler direito. Quanto mais falar, mas me dá graça. Eu pego a Bíblia e não entendo, Senhor. Meu entendimento está como que fechado para a revelação. Mas ele começou a orar. Ele contou-me que numa noite, uma madrugada, Jesus chegou dentro do quarto dele e iluminou-se o local. E ele contou para mim que os irmãos sabem que o pastor Carlos Marchioro, o Rui conhece, é uma pessoa muito comedida, muito equilibrada. Ele contou para mim dizendo: Jesus chegou para mim e me deu uma folha branca que brilhava, aquela folha. E ele disse que ouviu o Senhor dizer assim: Carlos, receba a ciência da palavra. Ele pegou, na mesma hora ele foi abrir a Bíblia. Irmãos, eu sou testemunha com os irmãos ali do Paraná, convive com o pastor Carlos Marchioro. Irmão, não tem texto na Bíblia, não tem capítulo que ele não abra, não tem a mensagem. Os sermões saltam assim as mensagens. Acho que até na genealogia lá de Crônicas ele abre, tem mensagem. Tem mensagem. A gente ouve o pastor Carlos, o que vai sair daí? Tem uma nova revelação. Porque o Senhor disse: receba a ciência da palavra. O conhecimento da palavra. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Não estamos adorando ao Senhor com mais qualidade hoje, porque somos pobres quanto a conhecê-lo. 3 meninos brincando na hora do recreio, interior de um estado nordestino. E os irmãos sabem como é que criança é. Cada um quer contar uma vantagem mais do que o outro. E o menino, o mais riquinho daqueles 3, na hora do recreio, levantou-se e disse assim: meu pai é gente fina na cidade. Meu pai conhece o delegado da cidade. E olhou para os demais. Aí o segundo disse: mas isso não é nada, conhecer delegado qualquer um conhece. O meu pai conhece o prefeito da cidade. É amigo dele, conhece o prefeito da cidade. E o terceiro era o filho de um obreiro, o obreiro da Assembleia de Deus, que trabalhava com tanta dificuldade, financeiramente muito pobre. E o menininho ali, pé descalço, olharam para o menino: o que esse aí vai dizer? Ficaram esperando. Aí o menininho levantou-se, crente, levantou-se, estufou o peito e disse: meu pai conhece a Deus. Maravilha, não é? E as lágrimas certamente vieram ao rosto daquele pai, porque ele se alegrou. Oh, que bom que o meu filho sabe que o papai aqui conhece a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Agora, esse conhecimento, irmãos, ele é crescente. Notai só,
Abra sua Bíblia em João capítulo 4. João capítulo 4. Aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Note como o conhecimento foi crescendo, crescendo, até ela receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Em João capítulo 4, verso 9, primeiro ela chama Jesus de judeu. Como sendo tu judeu, você tem coragem de me pedir água para beber? A mim, judeu, primeira visão dela, primeiro contato, é um judeu. Para lá, judeu. Versículo 14, quando Jesus fala, olha, se você tomar da água que eu tenho para te dar, vai se formar em você uma fonte que salta para a vida eterna. Aí no versículo 14 já mudou, de judeu passa para Senhor. Senhor, Senhor, dá-me dessa água, Senhor. Mas à frente do versículo 19, depois de Jesus dizer, vai chamar o teu marido. Ela disse, não tenho marido. Bem disseste, tivesse 5 que agora tens, não é teu. Isso descortinou a minha vida. Esse homem só pode ser profeta. De judeu, Senhor, agora diz assim, vejo que és profeta. O conhecimento foi aumentando, e foi aumentando. E ela sai pela cidade, depois deixa o cântaro ali, e sai pela cidade convidando, certamente gritando, Joaquina, Filisbina, minhas amigas, Marieta, Custódia, Isabela, Sebastiana, e sai gritando para todo mundo, venham, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Versículo 29. E ela diz assim, para toda a cidade, porventura não é este o Cristo? Começou com um conhecimento apenas, é um judeu, Senhor, profeta e finalmente o Cristo. Glória a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, quando sabemos quem Ele é, quando o conhecemos mais, o adoramos mais. Vamos ao Salmo 46, olha que lindo. Salmo 46, este salmo tão amado do povo de Deus, o salmo favorito do reformador Martinho Lutero, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Meus irmãos, conheçamos ao Senhor melhor. Este salmo está dizendo que Deus é. Saiba que Deus é, para adorá-lo melhor. O salmo começa dizendo, Deus é. Deus é. Você está dizendo, mas eu não sou, mas Deus é. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. Deus é. Deus é. No versículo 5, o salmista faz uma confissão, em segundo lugar, maravilhosíssima também, do seu conhecimento de Deus. Primeiro ele diz, Deus é. Eu sei que Deus é. Mas no versículo 5, ele diz, Ele não está ausente. Ele não está distante. Mas Deus está. Deus está. Deus está. Logo à frente, no versículo 9, ele já tem, olha aqui, a confissão maravilhosa. Deus faz. Ele faz. Versículo 9. Então Deus é, Deus está e Deus faz. É maravilhoso saber disso. Então, meus amados irmãos, quando sabemos quem Ele é, quando o conhecemos mais, o adoramos melhor. Melhor. Deus é, Deus é. O salmista no Salmo 91, no versículo 1, ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente,
descansará. No versículo 2 ele diz, direi do Senhor, direi. Isto é, eu tenho conhecimento, eu estou adorando, eu sei quem Ele é, direi do Senhor. A minha própria experiência com Ele, eu estava sem abrigo, eu estava sem refúgio, mas Ele me abrigou. Eu o vejo como minha fortaleza, como meu baluarte, como a minha torre forte, como o meu castelo forte. Então, direi eu do Senhor. Assim adorava o salmista. Que temos nós a dizer do Senhor na nossa adoração? Mais do que nunca antes, urge a necessidade de conhecermos mais e mais ao Senhor, para sabermos que Deus é, que Deus está. God is in control. Aleluia. Deus está e Deus faz. Isaías no capítulo 1, versículo 3, o Senhor adverte: o boi conhece o seu possuidor e o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Deus é. Se faz mistério que o conheçamos de fato e saibamos quem Ele é na experiência. A famosa ilustração da recitação em um teatro do Salmo 23, havia um concurso para quem recitasse melhor o Salmo 23, e primeiro foi um rapaz, um ator adestrado em muitas peças teatrais, um exímio orador, e que recitou todo o Salmo 23, que fez todo mundo ficar ali boquiaberto, com a retórica, com a expressão facial, gestual daquele rapaz. E em seguida vai um velhinho e vai meio que se segurando, subindo a plataforma, mas com lágrimas ele começa a dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Daqui a pouco está todo mundo chorando. E alguém disse depois: o rapaz conhece o salmo do pastor, mas o velhinho conhece o pastor do salmo. Louvado seja o nome do Senhor. Saibamos quem Deus é. E a Bíblia diz que Ele é Deus eterno. Deus que habita na eternidade, mas a eternidade está na palma de suas mãos. E com referência a Jesus, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus, e a Bíblia, quando fala de Jesus em Isaías 9,6, dentre aqueles nomes preciosos que ali temos, alguns falam que é 5 nomes, mas eu acredito ser 4, porque no original aparece a palavra maravilhoso conselheiro, não é? Nós temos ali 4 nomes, títulos, mas Isaías 9,6 diz que Ele também é Pai da eternidade. Pai da eternidade. O menino nos nasceu e o seu nome será Pai da eternidade. Olha o mistério glorioso, Pai da eternidade. Para ser Pai da eternidade, eu concluo que a eternidade saiu dele, não é? Para ser Pai da eternidade, Ele é o gerador da eternidade. Para ser Pai da eternidade, então Ele tem o poder, a graça, a oportunidade de dizer: eternidade, você é minha filha. A eternidade é a filha dele. Ele tem tudo na palma das suas mãos. Então é o Deus eterno. E quando a Bíblia fala que Deus diz que Ele é autoexistente. Não só eterno, mas autoexistente. Existe por si só. E se tem uma palavra que não se aplica a Ele, é a palavra origem. Você não pode aplicar a palavra origem a Deus. Origem nós aplicamos somente às coisas criadas, tudo que tem origem. Não é? Aquele princípio aristotélico que diz que tudo que se move é movido por um que não pode ser movido. E este que não pode ser movido e que move tudo é o nosso Deus, autoexistente. Então adoremos este Deus. Deus, Tu és eterno, autoexistente, autossuficiente. Glória a Deus. Dependência é outra palavra que Ele não conhece. Deus é infinito, infinitude, algo sem limites. E no que concerne a Deus, para a mente finita, é impossível
na totalidade, é claro, compreender quem é ilimitado. Sendo infinito, não conhece limites. Eu não posso contar o que é incontável. Eu não posso sondar o insondável. Eu não posso explicar nem você o inexplicável. E nem tampouco medir o imensurável. Essas palavras todas, esse amontoado de coisas que eu acabei de vos dizer, é para dizer que Deus é infinito. Só Ele pode contar o incontável. Abraão tentou contar, não conseguiu as estrelas. Deus conta cada uma, diz Isaías capítulo 40, e nenhuma estrela falta na sua contabilidade. Ele sonda o insondável, ele vê todas as coisas. Hebreus 4:13 diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos dele. Apocalipse 1 diz que os olhos dele são como tochas de fogo. Salmo 139, ali nós temos este Deus que sabe todas as coisas e que perscruta e que esquadrinha o mais íntimo do ser. Explicar o inexplicável, só ele. Medir o imensurável. Diz a Bíblia em Isaías 40 que ele mediu os céus a palmos. Deus é infinito, não podemos medi-lo. Então, na senda da adoração, tenhamos isto em mente. Ao adorá-lo, reconheçamos que ele é infinito, que ele é eterno, que ele é autoexistente e que ele é imutável. Imutável. Diz Malaquias 3, verso 6. Eu, o Senhor, não mudo. Tiago 1:17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O que é do homem, analise. O que é do diabo, rejeite. Mas o que é de Deus, receba, pegue, abraça. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estava lá em Atlanta, um mineiro muito querido lá, muito disposto. E eu disse: irmãos, hoje você pode receber a tua bênção. Ele, porteiro da igreja, ele deu um grito de lá: recebo, tomo posse e administro. Falei, tá certo. E tem gente que não administra e perde a bênção, né? Um mineiro muito querido que tem lá em Atlanta com o pastor Carlos Goulart. Deus é imutável. Deus é onipresente. Irmãos, vamos prosseguir, segundo Deus, na próxima oportunidade, tendo esta rápida visão, mas por certo vai despertar o interesse para você estudar, porque eu estou aqui já entrando na matéria do querido pastor Gilberto Gil, mas veja só, uma completa a outra, não é? Ele falando sobre a doutrina de Deus. A gente conhece mais ao Senhor e a qualidade da adoração melhora. Glória a Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós vamos ler na palavra do Senhor o texto que encontramos em João no capítulo 4, versículos 23 e 24. João capítulo 4, 23 e 24, que diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem.
Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Podemos dizer amém pela palavra do Senhor? Meus irmãos, ontem pensamos com os amados irmãos a respeito da qualidade da nossa adoração e de que esta qualidade depende diretamente, basicamente, do conhecimento que temos de Deus. E falamos alguma coisa com alguns textos da palavra do Senhor, e concluindo este ponto ainda, gostaria de ler convosco no livro do profeta Isaías, capítulo 40, alguns versículos, considerando ainda este ponto. No capítulo 40 do livro do profeta Isaías, quando Deus mostra a sua face, versículo 12: quem mediu com seu punho as águas? Nós temos na revista e atualizada que na concha de sua mão mediu as águas. E tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. Versículo 15: eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, ou como um pingo d'água que cai de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Versículo 22 ainda. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Leamos ainda o versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Na sequência, nós temos aí a linda mensagem do Deus, esse Deus criador dos céus e da terra, mas com relação a todos nós, com relação ao homem, ele se apresenta como esse Deus que renova, que restaura as nossas forças. Interessante que a partir do versículo 29 temos a mensagem: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu fico pensando que Deus é o único matemático de toda a história que tem condição de multiplicar o zero e não dar zero. Você pode pegar qualquer número e multiplicar o zero, que vai dar sempre zero. Mas diz a Bíblia aqui que ele multiplica, se assim posso dizer, o zero e não dá zero. Que o texto está dizendo que ele multiplica as forças do que não tem, não é? Então não tem, está zerado. Ele multiplica e aí tira algo substancioso para o louvor da sua glória e para o nosso bem-estar espiritual. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas neste texto, ou neste contexto do capítulo 40, nós temos aí esse Deus criador dos céus e da terra. E obviamente que quando conhecemos melhor este Deus, a nossa adoração, ela é melhor. O versículo 12 diz que esse Deus é o Deus que mediu com o seu punho as águas. 2/3 do planeta Terra são águas.
Eu fico pensando que ele olha assim para a sua mão, não é? E nós temos riscos nas nossas mãos, esses riscos aqui, não é? A minha tem um M de Marcos. Veja só. Ele deve olhar assim, esse risquinho aqui na minha mão, isso aqui é o Oceano Índico, esse outro risco aqui deve ser o Pacífico, esse outro risco aqui é o Rio Nilo, o maior em extensão, não é? Esse outro aqui é o Rio Amazonas, o maior em volume d'água. Essa curvinha aqui, ele fica olhando assim, Niagara Falls, não é? Esse outro é Cataratas do Iguaçu. E todas as águas do planeta ele mede aqui na concha da sua mão. Esse Deus é infinito, é glorioso, é maravilhoso. O texto diz que ele pesou os montes e os outeiros em balanças, balança de precisão. Então ele olha para a cordilheira dos Andes, para todas as montanhas, grandes e pequenas, Alpes suíços, os Alpes austríacos, o Pico da Bandeira e por aí vai. E ele pesa numa balança de precisão, como que dizendo, o pó é pó, mas a coisa é tão pequenina que eu tenho que usar uma balança de precisão para poder pesar. Olha que Deus grande, grandioso é o Senhor. O versículo 15 diz que as nações são consideradas por ele como um pingo d'água que cai de um balde. Imaginai a cena, um balde cheio, a pessoa andando e aquelas gotas caindo do balde. O Senhor está dizendo, as nações todas não passam de um pingo d'água que cai de um balde. Você visita ali, ó, o prédio da ONU, você fica boquiaberto, meu Deus, que poder tem a ONU! E o Senhor diz, é um pingo d'água que cai de um balde. A gente toma o PIB, não é? Produto Interno Bruto. Os americanos vêm primeiro, nessa escala aí, até pouco tempo. Vinha a Alemanha e vinha o Japão. A China está chegando aí com força total. Um pingo que cai de um balde, não é? Um pingo. É um pingo, Senhor, é um pingo. Estados Unidos é um pingo assim mais forte, né? Pim! Alemanha, pim! Japão, pim! Brasil, quase não tem pingo, né? Mas estamos aí. É como um pingo d'água que cai de um balde. Eis que lança por aí as ilhas, como coisa pequeníssima. O Senhor olha para as ilhas gregas, Ilhas Canárias, Florianópolis, Ilha do Marajó, ilhas do Pacífico. E o Senhor está dizendo, olha, eu dou um sopro assim, desaparece tudo, todas essas ilhas. O versículo 22 diz que ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E eu disse aqui na aula inicial que eu quero ser o louva a Deus, né? Gafanhoto bom, louva a Deus. Versículo 26. Um irmão lá em Curitiba, liberto das drogas, e ele disse, pastor, o Senhor me libertou das drogas. Ele usou até uma expressão, ele é muito assim, muito cômico. Ele disse, olha, Jesus é o fim da picada. Ele usou essa expressão, porque ele vivia, não é, injetando droga nas veias, e realmente foi o fim. Fim. Foi liberto. Então ele disse, pastor, agora eu estou com outro LSD. Eu disse, fiquei assustado. Ele disse, não, agora é louvado seja Deus. Ele muito cômico, um irmão querido lá, que evangeliza lá por Curitiba. Uma benção. Versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Quem produz por conta o seu exército. Quem a todas chama pelo seu nome. Cada estrela ele colocou um nome. Uma atrevida. Como é que foi namorada aí do Tom? Vamos ver se eu falo se é Tom Cruise, né? E milionária, que quando foi descoberta uma nova estrela, ela se atreveu a
fazer uma oferta, dizendo que se fosse dada a condição para que ela fazer uma homenagem para o Tom Cruise, para colocar o nome de Tom Cruise nessa nova estrela que foi descoberta. Ela vai se apresentar um dia, claro, isso não foi aprovado, isso jamais seria aprovado, mas ela intencionou isto, oferecer milhões e milhões de dólares para os projetos da NASA, se fosse concedido esse privilégio de ela fazer a homenagem para o seu queridinho do coração, uma estrela com o nome de Tom Cruise. Vai chegar naquele dia, o senhor vai perguntar, o que você tentou fazer aquele dia? Ela vai dizer, eu tentei pôr o nome numa estrela. Aí o senhor certamente vai dizer para ela, bobona, quando eu criei, eu já coloquei o nome. Não é? Já coloquei. O texto diz que ele chama cada uma pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Não existe uma estrela sequer fora da contabilidade de Deus. Cada estrela que ele criou, ele colocou um nome, chama cada uma pelo seu próprio nome e nenhuma está fora da sua conta. Você pode glorificar a Deus? Esse Deus é grandioso. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Meus irmãos, e o texto diz que este Deus que fez os céus e a terra e sustenta todas as coisas pelo seu infinito poder, diz que esse Deus não se cansa nem se fatiga. Eu estou pensando também que esse Deus que a Bíblia apresenta nesse texto, mostrando a sua face, quem ele é o Deus que não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar-se a si mesmo. E aqui dá um belíssimo sermão, não é? 5 coisas que Deus não pode. 2 Timóteo 2:13 diz que ele não pode negar-se a si mesmo. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Paulo diz, ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é Deus. Glória a Deus. Segundo, em Tito 1:2, diz que ele não pode mentir. Paulo escreveu a Tito, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Ele não pode mentir. Eu apanho aqui em Isaías 40:28, uma terceira impossibilidade deste Deus. Olha se eu posso dizer que Deus tem impossibilidade, mas aqui dá para entender o que eu estou dizendo. Deus não pode se cansar. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Olha, um terceiro ponto para um sermão aí, ó. Um quarto ponto. Deus não pode dormir. Está no Salmo 121, versículo 4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ele não dorme. E, finalmente, um quinto ponto. Dá uma mensagem preciosa. Deus vai te usar com esse graveto. Chispas da bigorna, como dizia um amigo meu, não é? Deus não pode esquecer de você. Oh, que Deus maravilhoso. Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ele não pode esquecer de você. E Gênesis capítulo 8 diz assim, e lembrou-se Deus de Noé. Deus não se esquece. E lembrou-se Deus de Noé. Meus amados irmãos, isso aqui é só um relampejo aí, não é? Isso é bom. Gravetos para a fogueira. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos agora para o próximo ponto, observando a vida de adoração, de devoção a Deus, do patriarca Abraão. Vamos a Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22.
até o versículo 8. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá,